aplicativo. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h06. Boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. A nossa CBN Campinas em 99,1 FM para quem gosta de acompanhar pelo rádio ou também através das nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar o Arena pelo site, que é o cbncampinas.com.br, ou nos acompanhar também através do aplicativo da CBN. Lá você escolhe a cidade, vai em Campinas e fique por dentro de tudo que está acontecendo no mundo, não só dos esportes, tá bom? Bom, vamos começar já a girar os debatentes do programa de hoje. Ninguém avisou o Chaib, hein, pô? Veio todo mundo de preto, o Chaib de azul. Hoje ninguém avisou o Chaib, pô. Acho que ele não participou da reunião. Ele não participou da reunião de pauta. Aí não, hein, velho? Deu relaxo, hein? Azul da cor do cel. Boa tarde. O céu não tá azul não, hein? O céu Meio tá meio cinzão. acinzentado, como diria o professor. Mas a gente tem que trazer uma cor viva para o nosso mundo, então eu trouxe o azul para o programa. Ah, então tá bom. Boa tarde, viu, Carlão? Ô, Eliel Almeida, boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN. Mais uma segunda-feira, toda semana pela frente, uma semana bacana, né? Com Copa do Brasil, muitas decisões, bons jogos hoje já, segunda-feira. Então, uma semana recheada para nós. Boa tarde a todos. Tudo bem, Antônio Lupe? Boa tarde. Tudo bem, Eliel? Boa tarde, um grande abraço a você, a todos que acompanham a Arena. Estamos de luto por conta do péssimo desempenho dos nossos filhos, como diz Carlão. Boa. Eu achei que era por 6 conta do pontos. salário do Neymar. Não, o salário do... Rapaz, Nossa hein? Senhora. Que vida boa, já Pô, o diria ser humano Vitor não Eliel. pode ganhar tudo isso não, velho. É? Não pode. O ser humano não Nossa pode ganhar tudo Senhora. isso, não. Desculpa aí, eu vou polemizar, eu vou polemizar, é muita grana. Nossa. Um jogador de futebol não pode ganhar um salário desse. Mas o problema não é quem ganha, Não pode, o problema é cara. quem paga. Não pode. Se o cara inventa uma vacina aí pra cura de uma doença muito grave, beleza, tal, mas um jogador de futebol não pode ganhar um salário É desse. desproporcional, né? Ah, fora da Nossa. realidade. Que isso, cara? Que isso? É muito pesado. E vai ter aquele que vai falar assim, mas se uma empresa quiser te pagar tanto, tal, acho que vai na questão do bom senso. Os clubes de futebol estão perdendo a questão do bom senso. É muita grana para uma pessoa só. Boa tarde, Chaib. Boa tarde, exatamente. 1 bilhão e 700 milhões de reais a receber Neymar por 2 temporadas, cerca de 45 milhões de reais por dia, praticamente. Nossa, mãe. O que Neymar vai receber, né? Algo fora do comum, realmente, para desenvolver um futebol também que não é tão profissional assim, né? Um futebol um pouco amador, está conseguindo angariar jogadores de renome mundial, mas na Arábia Saudita falta muita coisa ainda e para eles o dinheiro é que não falta. Então tá convencendo os jogadores a irem para lá, mas é muita grana mesmo, fora da realidade mundial. Eu acho que isso é ruim pro esporte. É a minha opinião. É ruim. É uma coisa... 1 bilhão e 700 mil pelo contrato de 2 anos, né, Chaib? 1 bilhão e 700 milhões. 1 bilhão e 700 milhões. Cara, nós estamos falando de quase 2 milhões por dia, velho. Nesse mundo de desigualdades. O Neymar tem todo o mérito dele, é um baita jogador, é um craque, a gente já falou aqui, mas é muito dinheiro. Com todo respeito, é muito dinheiro. Sei lá. E eu posso ser polêmico aqui no programa hoje você ou não? pode fazer o que você quiser, Lu, porque fica à vontade. Pô, rasga a fantasia. Chaib disse uma coisa interessante, né? que o Chaib a disse? questão técnica do campeonato, ela não é tão alta assim. Não, baixíssima. Inclusive, eu assisti o primeiro jogo. Ô, Chaib, me ajuda aí. Como é que chama o time do Firmino? O Firmino é o Al Riyad. Que estreou na sexta... Al Riyad. Al Riyad. Que estreou na sexta-feira. Ele fez 3 gols.
Firmino. Eu assisti alguns lances. Ele começou firme, Você então. sabe, foi firme e forte. Hum. O que mais me despertou a atenção foi a arbitragem. Os árbitros são bons. São bons? Lances polêmicos, inclusive chamei o Carlão, ele falou, olha o pênalti que o cara não deu. Aí a câmera debaixo do gramado mostrou que o goleiro não atingiu o jogador. E você já metendo o pau nos caras. Metendo o pau nos caras. Falou, o VAR inútil, não serve pra nada. É igual o VAR do Brasil, né? Igual o VAR do Brasil. Os Nossa. caras acertaram tudo. Tudo. Lance dentro da área, fora da área. A arbitragem é boa. Agora o nível técnico é fraco. Será que se o Ancelotti vier treinar a seleção brasileira, convoca o Neymar? É uma pergunta. Mas eu acho que o ouvinte da CBN tem outra pergunta para responder. Então faça a pergunta. O que... Eu vou embora. Quase cair aqui. O que ele Depois de acha... toda uma Depois de toda uma explanação. Não, mas foi boa, mas é que tá muito cedo para fazer essa... Sabe? Tá cedo? 4h10? Posso fazer lá para as Não. 4h30 então ou não? Mas é que tá, o Neymar nem foi ainda. Já Mas tá lá, acho- não tá não? Eu acho Não, que a já gente não. deveria perguntar para o ouvinte se ele acha que os salários dos jogadores de futebol São desproporcionais. estão corretos com a realidade do planeta. Pegando o salário, obviamente, do Neymar. O que você acha do salário do Neymar? É um valor correto para um ser humano que vai exercer uma profissão? Gente, eu acho que não tem. Pelo amor de Deus. Aí não tem o que fazer mesmo. O que o cara vai fazer? Vai fazer casa com lago. Nossa. Vai fazer. Daqui a pouco ele vai fazer uma casa com praia. Não fala porque das não tem o pessoas que têm fazer. casa com lago não, porque... Ah, é, desculpa aí, Chay. Não, mas ele vai fazer casa com mar daqui a pouco, sabe? Mas o do Chay é regulamentado. É Dele lá que não Vai pode. ter que dar um iate pro Gil Cebola, Que pro isso. Gustavo, lá pro Mas tô te sentindo desanimado hoje, Lu. Medina. Tô te sentindo desanimado. Não, eu tô animado. Tá bom. Animado! Porque nós viemos conversando hoje Sim. e eu falei com o Lupe, ele fica chateado com as coisas. Eu falei, cara, você já engoliu muita coisa, velho. Entendeu? Uhum. Para de ficar preocupado com os caras metendo pau em você. Liga pra isso não. Você é um Não. cara acostumado com crítica. Não, minhas costas... É costa larga, né, cara? Exato. A pessoa fica Aguento, metendo aguento. pau em você, não liga pra isso não, velho. Não, sem Você problema. já engoliu muita coisa, você vai ficar nervoso com isso agora? É. Para. Uhum. Fica tranquilo. E quem quiser participar, pode participar também do Ai. 91869070. O salário do Neymar é merecido? Um ser humano pode ganhar 2 milhões de reais por dia? 991869070. Só que antes de começar o programa tem um detalhe, né, Lupe? É o detalhe pequeno, porque quem acompanha o Arena CBN, é fã de carteirinha, sabe que o sarcófago mudou. Mas quem tá ligando o rádio pela primeira vez, é sempre bom a gente ressaltar que o nosso sarcófago ele está cultural, ele está musical, ele está mais divertido. E hoje eu separei um jogo que ele estava empatado, mas terminou com a vitória do Guarani. Estranho, né? Daqui a pouco eu vou contar a história detalhada desse jogo que aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música aí. Eu só sei que amei. Valeu, Deus. Será talvez que Nossa, minha ilusão essa é boa, hein? foi dar Gostou? meu Tudo coração bem ou não? com toda a força pra essa Com essa força me fazer feliz. Que diz o meu nome. Daqui a pouco a gente traz Feliz, detalhes. Djavan. O jogo envolve o Guarani e no final do programa eu trago todos os detalhes. Esse fato curioso, o jogo estava empatado, É. Ó, só que depois o Guarani ganhou. mas por quê? Daqui a pouco Você eu vai conto essa contar. história. Ó, o ouvinte disse aqui, o Cláudio de Capivari, tô com ele, ó. Eu acho que é muito dinheiro para um jogador de futebol, enquanto milhões vivem com quase nada. É isso. É isso. Não, estamos aqui, gente. Pô, vocês estão criticando o Neymar até pelo salário dele. Não é isso, cara. A gente está criticando esses números astronômicos que o futebol chegou. O futebol perdeu a mão, tá na hora. Entendeu? Será que estão contratando radialista, jornalista lá na Arábia? Não estão, não. Acho que não, né? Já pensou Mas nessa? imagina. Neymar! Ele ia botar a garrafa, não aguentou, vai pra cá, não vai enralar. Já dizia o filósofo contemporâneo Beto Jamais. E compadre Washington, hein? Compadre Washington. Mas manda aí, gente. Vamos lá. 99186-9070. A gente vai falar bastante dos assuntos desta semana, das coisas que se passaram no fim de semana também. E opine, claro, opine sobre a situação do Neymar. Eu acho que o Neymar... Nossa, eu vou falar uma frase dura aqui. Tá polêmico hoje, hein? Vou falar uma Tá. frase dura. Cuidado que Não, o mas Gil é Cebola tá uma frase, ouvindo, uma hein? frase leve. é Gil uma frase Cebola leve. tá sintonizado. Não, eu acho que e o Chaib vai concordar comigo. As duas seleções que rivalizam, que são as seleções de 70 e as seleções de 82, sobre qual foi a melhor seleção, ou maior seleção, pelo menos de todos os tempos. Eu, particularmente,
eu opino por aquela que foi a vencedora, foi a de 70. Mas a de 82 tinha um baita timaço. E ouso dizer aqui que juntando os dois elencos das maiores seleções de todos os tempos, no caso a de 70 e de 82, os salários que todos esses caras ganharam durante a vida e carreira de futebol não chega ao salário que o Neymar vai ganhar nos 2 anos de carreira que ele tá agora no Al Hilal. Tô errado, Chaibe? Não tá errado nada. E uma comparação também, o Pelé, quando foi pro Cosmos de Nova York, em 78, 79, foi vendido por cerca de $1 milhão apenas, entre aspas, né, pra gente. É muita grana, mas no mundo do futebol hoje em dia não é nada. Pelé foi vendido por $1 milhão. Imagina hoje em dia quanto valeria, então, Pelé. Se for nessas cifras do Neymar aí, ele valeria uns 50 bilhões, no mínimo. No mínimo. Nossa, que louco. E uma retificação aqui, o time do Firmino é o Al Ahly, viu? Eu falei errado. Al Ahly. Al Ahly. Mas aí você me derruba, Al chefe. Ahly. Al Ahly. E o do Neymar vai pra qual? Al Hilal. Que é o que ganhou do Flamengo no Mundial. Do Cuellar lá. É, que o Marcos Do Braz estava Michael. assim, Real Madrid, pode esperar. Isso aí, A né? sua hora vai chegar. O Real Madrid tá esperando até agora. Mas não chegou Como a que hora. a tia Leila falou? Isso que só veio o Marcelo, só aí já deu conta do recado. Manda aí, ó, 991869070. Eu acho esses números astronômicos fora da realidade do mundo. Do mundo. E nós vamos falar, pelo amor de Deus, hein, Ponte Preta? Pelo amor de Deus, hein, Guarani? 2 jogos sofríveis neste fim de semana. O Bugre não pode ver uma chance de entrar no G4 que ele pula fora. Ele sai correndo, vai para outro lugar. Já a Ponte Preta não consegue dar uma respiradinha que ela já quer voltar lá pra perto da zona de rebaixamento de novo. Ô, gente, me ajuda aí, hein? Senão fica difícil. Comando técnico de hoje é de quem, ô Fábio Scheibe? O comando técnico é de Elton Grimaldi, que está aí hoje. Claro, Elton Grimaldi. Certo, hein? Elton Grimaldi, grande Grimaldi. Ao lado dele, Daniel França no stream, comandando tudo aqui do YouTube, todos os acessórios internéticos. E também a gente tem que falar também que o São Paulo foi garfado no Maracanã, viu? Nossa. Eu acho que foi lance normal. A linha do VAR foi traçada. Nossa. Você achou que foi garfado, Carlão? Achei. Esse VAR tá louco. Não é igual o VAR do mundo árabe. Não. Eu respeito a opinião do Scheibe, eu respeito a sua opinião, só que vocês disseram uma frase totalmente errada. O Fábio disse e você endossou a frase. O VAR foi. O São Paulo foi garfado no Maracanã. Não, prejudicaram. Não. É uma palavra muito pesada. Até porque quando é Flamengo e VAR, é compadrio, não é garfado. Isso aí já é natural, entendeu? Flamengo. Exato, então não foi. Já é o que tem que acontecer. Meu Pronto. Deus. Eu quero São ver o Paulo dia que jogou jogar bem Flamengo e Corinthians. Na final da Copa do Brasil, se der. Vai bugar o VAR. Vão ser declarados campeões. Os dois, vai ser a taça de bolinha de novo do Flamengo e do. Enfim, hein? Do Flamengo e do Sport, né? Bom, ô Elton Grimaldi, vamos começar o programa, que tem muita gente mandando áudio sobre essa situação do Neymar, querendo opinar, e eu quero a participação do ouvinte. Porque é interessante a gente ver a voz que vem das ruas. Sim, a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus, já diria o poeta. A gente faz um intervalo rápido e voltamos já. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. A SUV mais tecnológica e com design incrível. Eclipse Cross 2023 0 km. Numa condição única e exclusiva. Por 179.990. 179.990. Última unidade. E mais, L200 Triton Sport de 272.990 por 247.990. 247.990. Em Campinas, na Cadam Mitsubishi, Luiz Otávio 1113. Escolha a vida. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN.
Apresentação: Eliel Almeida. São 4 horas e... O ouvinte é muito engraçado. 4h18. Tá dizendo que o Walter, ex-Goiás, também vai pra Arábia. Já tá certo o negócio dele. Vai pro almoçar. Não pode fazer esse tipo de piada. O outro ouvinte aqui. Rapaz, o cara mandou uma... Bom, boa tarde, senhores. Tendo em vista toda a desigualdade social que vivemos no planeta, principalmente devido à nossa história mais recente, do final do século XVI até o final da escravidão, que ocorreram nos países escravagistas no século XIX, é absurdo um ser humano ganhar isso independentemente de sua profissão. Hoje, com 5 mil por mês, eu consigo viver bem. A discussão aqui não é merecimento, é a questão social ampla do nosso mundo, é sobre também dívida social de todos nós. Abraço e bom programa. É isso. Ele resumiu. Não é que o Neymar... vocês estão criticando o Neymar, o cara que quer pagar, o problema é o Al Hilal que quer pagar. Não, cara, isso não é... Sei lá, não é correto, não me desce, é difícil. O Alisson de Limeira tá dizendo que vem aí a nova dupla Bebeto e Romário, hein? Por quê? Neymar e Michael. Boa, Meu Deus Michael. do céu, tamo mal se depender desses, hein? Boa tarde, senhores... do CBN Esportes Campinas. Quanto ao salário do Neymar, se tem quem pague, não há o que polemizar. Assim é o capitalismo, assim é o mercado, assim que funciona. Se é justo, é outra conversa. Valdir, ninguém está questionando aqui ele receber tudo isso. O que nós estamos discutindo é a justiça. É a maluquice. Sabe aquilo virou, ali? né? É legal, mas é moral? Essa é a questão. É legal? Beleza, ok. Mas é moral? Partindo do princípio de como vivemos hoje... Enfim, né? O ouvinte diz, hoje em dia o amor da camisa foi trocado por dinheiro, acabou a dedicação ao clube. É isso. Tem ouvinte mandando áudio também, Elton? Vamos ver o que a galera tá dizendo. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bom, meu amigão? Ô, Eliel, oi. Lá na Arábia, dá até pra entender, né, o cara ganhar tudo isso. Lá os caras do petróleo, é príncipe. Lá os caras dão presente de 15 milhões pros viajantes, entendeu? Isso aí até vai. Agora, aqui no Brasil, o cara ganhar 1 milhão é absurdo. Tem Na Arábia até que vai. Tem muito dinheiro lá. Tem isso. Agora aqui tá extrapolando, hein? Não, e detalhe também. Daniel. Tem gente no Brasil aí que ganha 2 milhões. O Dudu acho que é 2.700. Os jogadores... O Luan, pra não jogar, ganhava 800 mil. O Gabigol no Flamengo deve ganhar isso aí. Exatamente. Essa faixa. Tem muita gente ganhando muito dinheiro. Isso que é a verdade. Bom... 4 horas e 21 minutos. Pode pôr mais áudio, Elton. Boa tarde, galera do Arena. Thiago aqui de Campinas. Ô, Thiagão. Queria dizer que o meu Santos está numa situação bem complicada. Não fala do Santos. Digo aqui, primeiro jogo, tomamos de 4-0. Queria saber de vocês qual que é a perspectiva do Santos no campeonato. Será que consegue se livrar do rebaixamento? Esse segundo turno vai ser difícil. Como que vocês preveem essas outras rodadas do Santos até o final do campeonato? Um abraço. Pois é. Responde aí, Carlão. O Santos que... Não, deixa o Santos que nas 14 últimas partidas do Brasileirão venceu apenas uma, hein? Uma situação muito preocupante. O Santos segue na zona de rebaixamento. É verdade que o mesmo número de pontos que o Bahia, primeiro time fora, mas sem perspectiva também, né? O seu artilheiro também, o artilheiro do Santos, tá querendo deixar o clube, tá brigando com o Santos, não jogou ontem. Marcos Leonardo tem uma proposta da Roma, da Itália, e tá querendo sair, batendo o pé para sair fora do Santos. Vamos tentar ser otimista aqui. Vamos lá. Difícil, vamos lá. Difícil. Bom, o Santos contratou ontem, ele estreou, mas vamos dizer, né, agora tem todo um tour. Então ontem jogou o Furk, o Nonato tá chegando aí, a Vila Belmiro com portões abertos a partir do jogo contra o Grêmio. Então são situações que podem ajudar o Santos. O Santos não jogou para perder de 4, jogou para perder, mas 4 foi realmente um placar elástico. Mas tá difícil a situação, tem que contornar o caso Marcos Leonardo. Se ele não quiser ficar, não adianta, gente, querer insistir. O jogador quer ir embora, que vai embora, porque de repente uma permanência dele pode até afetar o grupo, atrapalhar o grupo nesse objetivo que é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que fazer da Vila Belmiro um verdadeiro alçapão. Agora também acho que nem adianta mais a torcida ficar protestando, é pegar no colo aí esse time do Santos para tentar
a permanência na Série A. Então, estas situações positivas podem ajudar agora. A mudança de postura, a mudança de atitude, ela tem que ser drástica, né? Tem que ser para ontem, porque realmente o futuro não é legal. Dá para acreditar? Dá, mas pelo que o Santos tem apresentado, estes números que o Fábio Schaibe passou, são números assustadores, mas tem todo um turno e a gente espera aí que o Santos possa tirar forças do além para conquistar aí a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Fábio Schaibe disse que a situação do Santos é desesperadora. Ele venceu quantos jogos nas 14, últimas partidas? Um jogo só. Das últimas 14 partidas, uma vitória. Quem que foi essa vitória? Peraí que foi agora há pouco. Foi contra o Curitiba? Não, foi... Contra o América. Não, ele tava ganhando do Botafogo e ele tomou um empate no último minuto. Peraí que eu já tô... Do Goiás, aquele jogo polêmico do Goiás. Isso, é. Então a situação desesperadora do Goiás, né? Conseguiu perder pro Santos. Mas o Goiás tá melhor, né? 15º com 22. E esse jogo contra o Goiás foi bem polêmico, né? Bem polêmico, né? Pênalti pro Santos lá, todo estranho também. Se fosse o VAR da Arábia, não tinha dado pênalti. Pelo que eu vi no primeiro jogo, né? Claro. Entendi. Bom, são 4 horas e 24 minutos. Tem mais áudio aí? Tem mais gente mandando mensagem? Tarde. 3 coisinhas rápidas. Primeiro, que se o Flamengo fosse um circo, seria nota 10. Porque o bando de palhaço que tem lá. Segundo, as palhaçadas do Flamengo só serviram para abrir os olhos do Fluminense e do Palmeiras, que eu acho que não vão, que aprenderam a lição. E terceiro, cadê os críticos do Abel, hein? O Gabigol falou a palavra roubado claramente e ninguém criticou o Gabigol. E estão pedindo a extradição do João Martins. Que palhaçada. A gente gosta do negócio meio pesado contra nós aí, né? Contra vocês da imprensa. Mas tudo bem. Vou mandar no grupo. Boa tarde pra você também. Vai, manda o próximo aí, Elton. Bom dia, pessoal da boa CBN. Hoje eu ouvi o Milton Yang no programa cedo falando que dá 2 milhões por dia, 60 milhões de reais por mês. Não dá 45 aí que nem o Schaibe falou. É por mês. Mais uma, hein? Mais uma, Schaibe. Nossa senhora. Eu falei 40 e poucos milhões por dia, realmente, é por mês, eu me equivoquei. Aqui. Não, tudo bem. Também tá errado. A vida, Schaibe, é uma roda gigante. Um dia a gente tá em cima, no outro dia a gente tá embaixo, um dia a gente erra, outro dia a gente acerta. Mas não fique triste. Não, tá bom. Não vou ficar. Com o Neymar ainda ganhando isso, eu vou ficar muito feliz por ele. Neymar pediu o seu Pix aqui, vai mandar uma lembrança. Tá certo. Manda o próximo aí, Elton. Aqui é o Ceará da Vila Industrial, junto com o Gu, que é fiel, escutando a CBN e a turma do LL. Fala, Gu! Alô? Alô! Que isso, hein, velho? Bem maluco. Que isso. Essa ideia é sua, viu? Minha, né? Tem mais, vamos pro próximo. O pai de tudo isso. Boa tarde, galera da CBN, da Arena. Tudo jóia? Aqui é a Alva de Gero Coelho. Sobre o assunto Neymar aí, falam pra mim, como que recusa um valor desse? O que esse cara vai ganhar de dinheiro por minuto é mais do que muita gente ganha às vezes no mês. Entendeu? Como que recusa um valor desse? Ah, plano de carreira, seleção. Cara, ele já tá com mais de 30 anos. O que ele tinha que ganhar com seleção, com a Europa, ele já ganhou, ou não ganhou e não vai ganhar mais. Ele tem que pensar nisso mesmo. Qualquer um iria. Vamos parar de criticar o cara aí. Valeu, um abraço a todos. Não fala assim também que você claro que machuca a gente. eu não concordo. Não é assim, ele não. não entendeu. Não entendeu. Não entendeu. Boa tarde, o Guilherme do Ouro Verde. Instituto Neymar vai ganhar tanto pelo futebol que ele joga. Injusto o Neymar ganhar tanto pelo futebol que ele joga. E o Breno Lopes do Palmeiras, que ganha 350 mil. Não sei, ganha isso, Schaibe? Por aí, viu? Ô, louco. Isso aí, por aí, sim. viu? Série A. Louco, velho. Autor de gol decisivo, time titular às vezes, aí deve ganhar mais ou menos por aí. O ouvinte está dizendo que o salário do Neymar dá para pagar 1 ano da folha salarial da Ponte. Nossa, acho que mais, né? Não, um salário mensal não, por dia. Pode ser. O elenco da Ponte, o que é? 1 milhão? Paga um elenco por dia. A folha da Ponte, o que a Ponte tá lutando para pagar por mês, ele paga um dia.
O Wellington de Sumaré, pra mim o melhor é Mas aí o Neymar, pagar esse dinheiro pra ele do que eles gastarem com armas e outros financiamentos de terrorismo. Essa foi uma resposta profundo, sensata também, hein, rapaz? Profundo, hein? Me balançou aqui, hein? Profundo, hein? Gostei da resposta do nosso ouvinte. Tem mensagem chegando pra gente também no YouTube. Fernando Montanari, eu acho que devemos parar de tratar desse ex-atleta. Deixem para as colunas de celebridades. Só a seleção brasileira ainda acha que ele é jogador de futebol. Que isso, Nossa, velho. Mas foi maldoso. Fernando Montanari deu no meio. Deu no meio. Carlos Henrique, salário de Neymar totalmente desproporcional com relação aos demais pobres mortais. Também no YouTube. Tem mais áudio, Elton? Põe no ar. Fala, galera da CBN, Bruno daqui de Campinas. Concordo perfeitamente com você, Eliel. É vergonhoso ter um salário desse. É tirar com a cara de todo mundo. Não que não mereça, não é isso. Toda profissão tem seu mérito. Mas tá vergonhoso esses salários. Está vergonhoso. É isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Carlão? Não, eu acho que o ouvinte tem que entender que ninguém está criticando o Neymar. Exatamente. Estamos criticando o mecanismo da situação, né? Porque são valores exorbitantes, não só para o Neymar, essas cifras que foram oferecidas ao Mbappé também, né, para ele sair do Paris Saint-Germain, ou seja, tudo que está envolvendo estas transferências, né, são valores realmente absurdos. Eu acho que o jogador ele tem direito de ganhar bem, eles são muito cobrados, eles são muito exigidos. Para quem pensa que a vida de jogador é isso que a gente vê na televisão, não é, sabe? Agora, as cifras envolvendo o Neymar, envolvendo o Mbappé, para aqui o futebol brasileiro, 2 milhões para Gabigol, 2 milhões para Dudu, realmente são cifras assim exorbitantes. Muito altas. Pois não, Luke? Sem contar que a gente tá falando de uma parcela aí que jogadores de futebol que vão ganhar o que o Neymar ganha. 1%? Nossa. De todos os atletas espalhados pelo mundo. Acho que não dá nem 1%, acho que 1% é muito. Então, assim, é um recorte muito pequeno, né? Uma desigualdade, como acontece em várias profissões. Já é um percentual pequeno, já é um percentual pequeno os jogadores que conseguem a independência financeira, né? No mundo do futebol. Acho que o quê? 2%, 3%. Se pegarmos aqui, vamos pegar o nosso cantinho, o grande jogador, não sei, eu tô chutando, viu, gente? Aliás, até uma indelicadeza que eu estou cometendo, mas se você pegar o Elvis e o Regis no Guarani, o Elvis, eu acho que ele ganha ali perto dos 100 mil reais, que já é um baita de um salário. O Regis, a mesma coisa no Guarani. Ou seja, você já jogar num Guarani na Ponte Preta, em qual empresa você ganha 100 mil reais no Brasil? Você pode ser o número 1 da empresa, 100 mil reais. Não é para qualquer um. Então, quer dizer, só de jogar no interior, em clubes tradicionais, você já ganha aí salários bem rechonchudos. Temos um repórter CBN, a gente vai para pausa e volta já. Arena CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 14 de agosto de 2023. A defesa do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, solicitou ao Supremo Tribunal Federal a revogação da prisão preventiva dele. Silvinei foi preso na semana passada pela Polícia Federal por ser suspeito de interferência no processo eleitoral do ano passado. Ele é acusado de ter dado ordens para a realização de blitz que dificultaram o deslocamento de eleitores no segundo turno das eleições do ano passado, de acordo com a Polícia Federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o fim do parcelamento sem juros não é uma saída para acabar com as altas taxas do rotativo. Segundo o ministro, esses índices do cartão de crédito são um grande problema, mas outras soluções devem ser estudadas. Haddad também disse que não foi ele quem deu um puxão de orelha no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o fim do rotativo. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, votou contra um pedido da campanha de Jair Bolsonaro para prosseguir com uma ação contra o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. A ação acusa Lula e Alckmin de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação nas eleições presidenciais do ano passado. Os advogados afirmam que a campanha do petista usou influenciadores digitais para promover um ataque contra a honra e a imagem de Bolsonaro. Os incêndios que atingem o Havaí já são considerados o pior desastre natural na região em mais de 100 anos. O número de mortos chega a 93, mas deve ultrapassar a marca de 100 à medida que as buscas avançam.
A estimativa é de autoridades locais. A gestão da crise tem sido alvo de uma série de críticas. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h35. Alô, Mário Quintino, boa tarde para você. Como está a situação das nossas rodovias, das estradas aqui na região metropolitana de Campinas? Oi, Eliel, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com uma informação importante. Aconteceu um acidente na rodovia dos Bandeirantes. As informações, inclusive, ainda estão chegando da concessionária que administra a rodovia dos Bandeirantes, mas a informação é que houve ali uma colisão entre veículos, inclusive com um tombamento de um caminhão à altura do quilômetro 72 para quem vai no sentido do interior. O quilômetro 72, a altura é de Itupeva, então atenção, você que sai da região de Jundiaí, sai de Itupeva, vem em direção de Campinas, se você puder, utilize a rodovia Anhanguera, exatamente aí por conta dessa situação na Bandeirantes, são pelo menos 4 quilômetros de lentidão nesse trecho, então esse acidente aconteceu há poucos minutos, ainda não há uma previsão de liberação total da rodovia, então atenção Bandeirantes, sentido interior. No sentido da capital, aí por enquanto não tem maiores dificuldades pela Bandeirantes. Na rodovia Anhanguera já tem uma movimentação maior, à altura de Jundiaí, à altura do quilômetro 60. Então, assim que a gente tiver a atualização, a gente vai trazendo também na programação, Eliel, mas já fica esse alerta desse acidente em Itupeva pela Bandeirantes, sentido interior, à altura ali do quilômetro 72. Eliel. Fechou, a gente fica no aguardo então dessas atualizações, principalmente daqui a pouco, dentro do nosso ponto final, agora 4h37. Super ofertas da AutoZone. São diversos produtos com preços imbatíveis para você deixar seu carro ou moto tinindo. Peça para quem entende. Peça AutoZone. A maior campanha de vendas da Audi do Brasil está de volta. Audi Day, na Audi Center Campinas. Nos dias 18 e 19 de agosto, você não pode perder a oportunidade de sair de Audi zero. Taxas a partir de zero em 24 meses. Descontos de até R$40 mil. Pacotes com 3 revisões grátis. Descontos especiais para vendas corporativas. Seminovos Audi com 1 ano de garantia e taxa zero. Não perca essa chance. É na Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. O governo do estado está lançando o maior programa habitacional de todos os tempos. O novo Casa Paulista vai transformar o acesso à moradia. 35 mil famílias, com renda de 1 a 3 salários mínimos, terão crédito para comprar o primeiro imóvel com entradas e parcelas mais baratas. Acesse casapaulista.sp.gov.br. CDHU, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, são todos. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h37 de volta com o nosso Arena CBN. Antônio Lupi, sabadão você estava em Ribeirão Preto para acompanhar a Ponte Preta contra o Botafogo. Ah, sim, sábado. E aí, hein? O que você viu do jogo, meu velho? Eu não vi nada, Eliel. Pra te falar a verdade, é aquele jogo que você assiste já querendo ir embora. Porque foi muito ruim. Não só o desempenho da Ponte, o desempenho do Botafogo também. 0-0 xoxo. O Botafogo jogou uma bola na trave do Kaique França, o Eliel tentou marcar para a Ponte Preta nos últimos minutos. Então, assim, foi um jogo que acrescentou nada. O bom é que a Ponte Preta voltou com um ponto na bagagem, jogando fora de casa, isso é bom na tabela de classificação. Mas o que tem preocupado são os números ofensivos da Ponte, que chegou ao 5º empate em 0-0 na Série B. E eu estava até fazendo o levantamento com o Júlio Nascimento, porque hoje, no horário do almoço, despertou a atenção, porque a Ponte marcou 14 gols em 23 jogos. É um número muito baixo. E aí eu e Júlio Nascimento
nós acabamos fazendo um certo levantamento de todas as equipes. Para a Ponte Preta fazer um gol, ela precisa de 18,7 finalizações. Eita. Esse é o número da Ponte Preta. Precisa chutar quase 20 vezes para fazer um gol. Exatamente. E o pessoal tá precisando colocar o pé na forma, hein, velho? E se você acha que esse é o pior desempenho, não é. É o segundo pior. O Sampaio Correia precisa de 18,8 chutes para marcar um gol. O ABC, que é o lanterna... ABC. Ele precisa de 17. Ou seja, o lanterna da competição, que tem o pior ataque, ele tem um aproveitamento melhor em chutes do que Ponte Preta e Sampaio Correia, que estão... E o próprio Botafogo precisa de 18,6 chutes para marcar um gol. Ou seja, tudo já desenhava. Carlão foi bem na sexta-feira. Júlio perguntou, e aí, Carlão? Falou, pelos números ofensivos vai ser um belo de um 0x0. Matou. Mas eu esperava um belo de 0x0. Parabéns. Né? Mas tem belos 0x0 e tem 0x0. Aquele 0x0 que tem goleiro pegando pênalti, bola tirada em cima da linha. Agora, esse 0x0 não foi nem isso, né, Carlão? Foi muito ruim. Jogo muito abaixo. Hoje, até na hora do almoço, nós falávamos, né, sobre esse momento da Ponte Preta. Com todo respeito ao Botafogo, mas a Ponte tem uma camisa pesada e até dói no torcedor ponte-pretano, faltando ali poucos segundos para o término da partida, a câmera pega o Pintado, ele pedindo pelo amor de Deus para acabar o jogo, sabe? Estrategicamente, em termos de competição, foi um bom resultado. A Ponte permanece aí 7 pontos de diferença ao Z4, isso dá um certo conforto, tem até uma gordura, né? O jogo contra o Ceará é muito difícil lá no Castelão, mas o nível técnico apresentado pela Ponte, eu não digo nem ontem, sabe? Em poucos minutos enumeramos aí Ponte e Criciúma, Ponte e Atlético Goianiense, isso fora de casa, dentro de casa então nem se fala. Então, tecnicamente, muito abaixo a equipe da Ponte e tem que comemorar aí, porque pelo menos trouxe um pontinho para de Ribeirão Preto. Bom, tem uma mensagem aqui, ó, da Delma Martins. Boa tarde, meninos. Adoro escutar vocês. Só me esclareçam uma coisa, por gentileza, se vocês souberem. Os jogadores lá da Arábia também ganham tudo isso? Os que estão indo... Não, os jogadores locais. Creio que não, né? Os arabianos. Não, creio que não. Não? Não. Não tenho a informação. Mas pelo que... Eu tenho certeza que não ganham nada disso e se não for pro jogo ainda, toma bordoada do Sheik lá, velho. Pensando o quê? Não teve aquele país que o time foi mal, os caras voltaram recebendo... mas acho que não. Eles devem ganhar um bom salário, mas nível estes monstros que estão indo para lá, muito difícil. Eu não sei não, viu? Mas... E a seleção da Arábia Saudita tirou um grande treinador também do mercado, fechou com o Roberto Mantini, treinador da Azurra, treinador da Itália. Ontem Mantini pediu demissão da Itália, vai assumir a seleção da Arábia Saudita. A Arábia Saudita pensando, além do próprio campeonato, pensando também em futuras campanhas com a seleção também, né? Roberto Mantini foi campeão da Eurocopa 2020 com a Itália, então assinou com a Arábia Saudita. Olha aqui o JP de Moraes, o Alan Santos com certeza tem um salário desproporcional ao futebol que ele apresenta. Por que o Alan Santos... Tem alguma polêmica nessa história do Alan Santos? O gol do Guarani, né? Nossa, o gol do Juventude. O gol do Juventude. Que quem deu foi o Guarani. Meu Deus do céu, ali foi uma falta de comunicação tremenda. Só que eu tô percebendo muita gente criticando o Alan Santos, mas deixando um pouco o Pegorari de lado. Ali foi uma falta de comunicação tremenda e eu coloco o Pegorari talvez na mesma balança aí do Alan Santos. Eliel, tem que conversar. Eu aqui, cheguei e tal, pô. Como é que é? Eu aqui, tô aqui, calma. Comunicação, futebol é comunicação, tem que gritar, tem que conversar. Ali todo mundo ficou parado, quieto, olhando. O Alan Santos recuou na direção do gol. Foi um festival de coisa errada e o Guarani perdeu o jogo com um gol bizarro, né? Mas não solta um palavrão nessa frase? Solta. Nossa senhora, eu não soltei. Só não pode falar deixou, né? Não, falta técnica. Falou deixou. Deixa, aí não. Mas aí grita, no meu rachão Pô, não é difícil, né? E se o cara não toca? O quê?
Se quando você pede o cara não toca. Ah, você sabe que teve uma sábado vez... eu sofri, rapaz. Teve um evento da escola do meu filho. Era rachão entre os pais. Ai, meu Deus do céu. E eu queria fugir disso, ficar só no futebol. E meu moleque, não, vamos jogar. Quero ver você jogando, papai. Eu falei, você não teve o prazer de ver o seu pai jogando, então hoje você vai ver. Até que eu joguei bem, não decepcionei não, mas nossa... 3 minutos ali? Aí depois não, posterior? 15 por 15 tá bom, mas cara, me forçou ainda mais a continuar no futebol, porque vai passar raiva assim lá longe. Você sabe que uma vez eu estava jogando futebol também de quadra e eu joguei aberto aqui pelo lado esquerdo, na beira do alambrado ali, Puxando né? contra-ataque? Puxando contra-ataque. Aí tinha um cara assistindo o jogo. Tava lá, que esse cara que mora perto da quadra, sabe? Pô, não ganhava uma. Eu falei, faz o seguinte pra mim, te paga um refrigerante. Grita, deixa. Toda vez que a bola, deixa! Ah, rapaz, o cara tava lá fora assistindo o jogo, a bola veio, deixa! O cara deixava, eu caixa! Marquei uns 10 gols. Aí Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Aí me chamaram pra pelada depois. Você é bom, hein, cara? Eu falei, não, beleza. Aí eu tenho que... Antes de ir pra quadra, eu passava na casa do cara. Vamos lá? Pagou o refri pro cara? Paguei. Era refri mesmo? Refrigerante. Aquele refrigerante. Não, refrigerante. Rapaz, era diabético. E você deu um refrigerante pra ele? Zero. Tá bom. Parabéns, hein? Matou ele. Quando a bola vai na área, como que o goleiro grita, Shaibi? Vai! É minha! É minha! Os goleiros vai. modernos hoje estão gritando eu! Ou se não, assim, o goleiro ruim. Minha, não é mais! Já foi, passou. Já foi. Mas o jogo do Bugre, esperava que o Bugrão fosse entrar no G4, viu, Lupe? Mas era duelo direto, né? O Guarani vacilou. Teve chances, hein? Primeiro tempo teve muita chance. Muitos gols. Inclusive o goleiro do Juventude foi um dos melhores em campo. Quem né? que é o goleiro lá do Sub-40? Thiago Couto. É Sub-40 lá o Juventude, não é não? Não, o Juventude só o Nenê, né? Que tem 42. É o que mais joga, né? É o que mais joga. Mas o Guarani desperdiçou uma grande chance aí de entrar não, porque acho que não, os resultados Ele ficaria não... um ponto. Ele ficaria um ponto do G4. Está a 4, né? Então, assim, e tem uma parada difícil sexta-feira, jogando em casa, tem o Sport, líder da Série B. Então, assim, situação difícil para o Guarani. O torcedor saiu ontem na bronca. E tem um detalhe que preocupa ainda mais, a quantidade de desfalques que Humberto pode ter para o jogo contra o Sport. Isaac e Regis suspensos. Deixa eu pegar aqui. Matheus Barbosa e o Kaique saíram machucados ontem contra o Juventude. Já ficaram fora do jogo o Mike, com uma lesão muscular, o Douglas, goleiro, com uma luxação no dedo, o Bruninho, com estiramento no ligamento colateral medial do joelho, e o Derek. Ou seja, se esses 4 atletas que já ficaram fora também ficarem ausentes do jogo contra o Sport, mais Matheus Barbosa e Kaique, 6. Regis Isaac, 8 desfalques pode ter o Humberto para esse jogo contra o Sport. Um time totalmente diferente. Sim. Agora, outra coisa, né? O jogo. O Regis acho que não passa por uma boa temporada, né? Até alguns problemas pessoais, mas caiu, né? Caiu, cara. Como o Regis caiu, infelizmente. Ele deu um cartão de visita super interessante contra o Avaí, entrou, fez gol, participou de jogada. Mas realmente uma Série B ainda temos aí quase um turno pela frente. Mas o Regis não é nem de longe aquele Regis de 2021. Bom, 4h46, tem mais áudio aí ou não? Então vamos pro ouvinte. Fala, galera do Arena CBN. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos os ouvintes. Boa tarde, amigão. Ano passado a gente já teve Flamengo e Corinthians, né? E o Varmengo já atuou, porque era pro Corinthians ter sido campeão da Copa do Brasil, era pro Corinthians ter passado na Libertadores do ano passado, mas o Varmengo deu uma ajuda aqui só, hein? E também ali o Roger Guedes, que não quis pôr o pé esquerdo na bola, tentou chutar pro gol de direita. Foram esses dois aí que tiraram o título, os 2 títulos do Corinthians, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil ano passado. Pois é. O Carlos Matos mandou uma boa aqui. Obrigado, Carlos. É que o horário não permite. Não permite. Né? Claro que não. Mas é boa. É boa essa que você mandou. Mas, é boa. Mas você viu que ele falou assim, eu tenho certeza que vocês não vão ler minha mensagem. Claro, você acertou. Não podemos ler. Entendeu? Não dá pra ler, mas... Ele foi bem. É igual um companheiro meu que na festa sempre fica de fora. Pronto. É. Pra resumir. Vamos pro próximo áudio aí do ouvinte. Boa tarde. O Cláudio Indaiatuba. Olha ele aí. Sobre a pergunta sobre o salário de Neymar, de todos esses jogadores e até artistas, né? Etc, etc, etc.
O que eu digo é o seguinte, vamos falar do médico, poderíamos falar de outras profissões, etc., né? Mas vamos falar do médico. Hoje, um médico formado, fez tantos anos na faculdade, residência, e até outros profissionais, 3 MBA, falam 3 línguas, uma experiência importante. Esses caras não ganham 30 mil reais por mês, 40 mil, não ganham isso. Então, daí, já dá para imaginar a discrepância que é com relação a salário dessas pessoas, né? Falando rapidamente do Flamengo, a diretoria do Flamengo continua sendo frouxa, né? Com aquele técnico que é uma piada e só ganhou um Campeonato Mineiro, não tem condição nenhuma de estar ali. O elenco do Flamengo é um elenco que manda em tudo e não sei quem que pode ir lá para resolver o problema do Flamengo. Com relação ao jogo do Corinthians tá nervoso, e São Paulo... O cara quer falar de tudo também, hein? É um jogo muito difícil, muito duro. Acho que o São Paulo leva vantagem. Tá bom, amigo. Não pode deixar, nós vamos falar desse jogo aí na quarta-feira, quando for o dia do jogo. O cara quer falar de tudo, Chaibe. Aí não, né, velho? Não dá. Nessa semana a gente comenta mais sobre esse clássico majestoso que vai ser apitado por Rafael Claus, hein? O Carlão gostou. Tá Rafael Claus é aqui da nossa região, né? Santa Bárbara, né? Santa Bárbara, terra de Santa Bárbara do Oeste abraça Rafael Claus. E aí, Carlão, você gostou da escolha, né? Nada, absolutamente nada vai gerar polêmica nesta partida. Fique tranquilo. Porém, o Braulio apita Flamengo e Grêmio na quarta-feira. Então a coisa vai endurecer lá no Rio, hein? Vai endurecer. A coisa vai endurecer lá no Rio de Janeiro. Vamos falar disso. Só o Braulio não aprontar, né? Se o Braulio ficar na dele... Se o Braulio ficar na dele, não tem problema. Igual ele aprontou lá no começo de tudo, né? Contra o Botafogo e Sergipe. Mas precisa ver o dia, porque tem dia que o Braulio tá animadinho, hein? Tem dia que ele tá empolgado, velho. Acertaram o amigo do Braulio aquele jogo, né? O presidente do Sergipe acertou. Bandeira, né? Bandeira, Bandeira deu no assistente do Braulio. Passaram a mão no Sergipe. É o amigo do Braulio. Bom, vamos pro intervalo, Elton. A gente volta já, tem sarcófago e tem um pouquinho também dos grandes. Daqui a pouco tem Palmeiras, viu, Carlão? Daqui a pouco tem Verdão. Palestra contra o Cruzeiro. E o Chaibe em homenagem. Não, ele tá de homenagem hoje ao Cruzeiro. Né? É isso aí. Palestra contra palestra. Arena CBN. Vem aí, Ville Santeni Family Run, o evento de corrida e caminhada em um dos lugares mais belos da cidade. Traga sua família. A etapa alvorada do Ville Santeni Family Run já tem data e local marcados. Será no dia 3 de setembro, nas ruas do Ville Santeni, em Souzas. Serão percursos de corrida de 5 e 10 quilômetros, caminhada e percurso Kids. Para inscrições, acesse noblu.com.br. Não fique de fora dessa. Ville Santeni Family Run. Realização Noblu e Ville Santeni. Com os produtos da Bluepax, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepax é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepax.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepax, trabalhamos para a sua tranquilidade. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa CBN Campinas. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E nem se expande o serviço de abastecimento de água sem fazer obras. E são muitas, mais de 100, que acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Essas obras são a garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas.
Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h53 de volta com o nosso Arena CBN. O que você achou do... Eu ia falar do jogo do Corinthians, mas o Corinthians foi super bem, né? Foi tomou tranquilo. Gol, um susto lá, mas foi bem, venceu por 3-1, já vai escapando realmente da zona do rebaixamento. Semana decisiva, né? Pro duelo contra o São Paulo, mas venceu com autoridade o Coxa Branca. Quero pegar a tua opinião sobre o jogo do São Paulo, Chay, porque foi seu destaque, você meteu o pau no São Paulo. No São Paulo não, na arbitragem do jogo do São Paulo, dizendo que o São Paulo foi garfado pelo árbitro da partida no Rio de Janeiro e também pelo VAR. E aí, hein? O time repleto de reservas, foi muito bem o São Paulo, começou muito bem o jogo em cima do Flamengo, o Flamengo teve oportunidades também, Lucas Moura marcando o primeiro gol dele na volta ao tricolor paulista, tivemos a estreia do Rames Rodrigues também, um pouco abaixo ainda, vai pegar ritmo de jogo colombiano, e no final da partida, quando estava 1-0, aos 47, um lance polêmico, né? Luiz Araújo foi derrubado na área, o próprio Michel Araújo confessou o pênalti, falou que foi pênalti, porém, no início da jogada, o jogador estava impedido e foi traçada uma linha muito rapidamente, a linha do VAR, para ver a posição dele, e não ficou claro, quer dizer, ficou claro vendo de fora que estava impedido, mas o VAR não confirmou o impedimento, continuou o lance, deu pênalti, Pedro empatou já no último lance da partida, São Paulo então saindo com empate, mas teve a boa notícia do Lucas marcando um gol e da estreia do Rames Rodrigues, né? Aquele gol do Lucas lá, não sei não se o goleirão não falhou, hein? Não falhou não. Dava pra chegar, hein, velho? Dava. Ali acho que faltou no Tinha meio, quatro dar uma na chegada frente nele, né? Pô, faz a falta. Impressionante como o Lucas vai sobrar nesses 4 meses aqui no Brasil. É bem forte, diferente hein? do jogador. Eu gostei também do James, hein? Qualidade, James, né? Toque, tá louco. Se James tiver Brown. força física e aguentar a pressão do futebol brasileiro. E o Corinthians vai ter que jogar muito quarta-feira, mesmo com a vantagem, se quiser classificar. O Corinthians já tá na final, Carlão. Para, Eliel. Não começa não, que hoje é segunda-feira. Hoje tem Palmeiras. Hoje você pode falar do Palmeiras. Mas o do Corinthians e São Paulo, você tá parecendo nosso amigo de Indaiatuba, quer falar tudo hoje? Não, o Corinthians já tá na final. Boa tarde, sou flamenguista, mas estava impedido. Pra que se tem VAR? Pra que se tem impedimento? Tira impedimento do futebol. Se o atacante estiver sozinho na banheira, azar do zagueiro. Exatamente, concordo. Mas eu sou defensor de tirar o impedimento. Não, acho que o impedimento é uma das regras mais chatas do futebol brasileiro. No futebol mundial, na verdade. Só tem impedimento ou algo que beneficia o entretenimento no futebol. Só isso. Sim. Na NBA ou no basquete, qualquer outro, enfim. O cara que tá lá na banheira e recebe a bola, não pode jogar, ele tava impedido de jogar. Só no futebol que tem essa chatice do impedimento, velho. Acho que assim você generalizou. Não, porque, por exemplo, no chatice. basquete, você não pode voltar a bola do campo de defesa pro campo de ataque pro campo de defesa. Não pode. São pequeninas Mas se o cara estiver regras. sozinho lá no garrafão debaixo da cesta, ele pode receber a bola. Só que pergunta qual defesa que dá bobeira deixando o cara sozinho. Nenhuma. Na NBA um monte, porque é um show, na verdade. Nenhuma. Né? Agora pergunta no futebol, se tirar o impedimento, qual a defesa que vai deixar o cara... As defesas usam isso como regra. Vamos jogar em linha, vamos jogar em linha. Jogo, né? Para, o futebol seria muito mais espaçado. Essa tática guardioliana aí de 30 metros, que o futebol tem que ser compacto, sem impedimento, aí sim que o futebol ia ser legal, velho. Ia ser um futsal com grama, né? 25 a 13. A coisa mais gostosa do mundo. O centroavante dentro do gol. Dentro do gol. Igual quando eu jogava Superstar Soccer 98. Eu fui um cara lá à frente, não tinha Você ia contratar atacante, quanto você mede? 2 e 3. Opa, vem jogar no meu time. Quanto você mede? O Dudu, Arthur e o Rony estariam fora dessa nova fase do futebol sem impedimento. A compactação. A compactação das linhas. Vamos atingir a linha. Fazer a linha num terço do campo. Atacar o espaço. Ou esses caras, talvez, que teriam mais acesso ao futebol. Agora, esses três. ontem eu assisti, criaram outro. Eu tava assistindo São Paulo e Flamengo, o pessoal criou o futebol associativo. Associativo, né? Faz o jogo. Por exemplo, Antônio Lupe e Carlão fazem um jogo associativo. Sim. Eu falei, bem.
mundo Pelo tá ficando amor de maluco. Deus, né? Daqui a pouco vai ter que fazer CNPJ pra jogar, né? Os caras vão mudar o nome. associativo. Os caras vão mudar o nome das coisas tradicionais. Fazem um futebol Tá, de tabela, de ritmo de jogo. Olha, de encontro, de acertou onde a entrosamento. coruja dorme o ângulo. Ele acertou ali É. onde o esquadro marca 45 graus. Pelo Meu amor de do Deus. céu, isso é muito chato. A gente tá muito velho, eu acho. Nós estamos ficando igual Não, rabugento. cara, tira o impedimento. Se o impedimento é o que dá 90% das polêmicas do futebol, faz um campeonato só sem impedimento. Antigamente Ninguém- tinha só a partir da grande área, né? Lembra uma vez que eu acho que tô não lembrado. Exato, delimita uma área, Fizeram ponto. isso aí, Agora é. você foi cirúrgico. Fizeram isso. Delimita ali, vai, a 40 Só metros tinha do impedimento gol. a partir da grande área. Não, a 40 é muito, dá quase no meio de campo. A 20 metros do gol não pode estar dentro daquela linha. A partir dali, meu amigo, acabou. Deixa o pau torar. Foi a defesa inteira lá, o cara ficou sozinho. Pronto. Braulio? Eu sou assim, velho. Entendi outra coisa. Entendeu? Você já tá pensando em quarta-feira. Eu sou assim. Pra que a gente vai ficar sofrendo, traçando linha? Velho, A gente primeiro, soube sofrer. Você traça Nossa. a linha dos 20 metros. Está a 20 metros, 19 metros do gol, tá fora. A não ser que a defesa esteja dentro dessa linha também. É. Acabou, velho. Você resolve. Foi no Agora, campeonato impedimento aspirante que teve isso aí. milimétrico de 2 Nossa. centímetros. E outra, impedimento Para. desse tamanho aí, isso Hoje aí não é vai pro ter. gol, pô. Exato. Que isso? O que 2 centímetros faz de diferença? Nada. Tá. Absolutamente nada. Vai, Lupe. Aonde? Ácido, Bora? hein? Não, sacou. Pra quem não sabe. Pra quem não sabe, o sarcófago mudou e eu separei um jogo hoje que envolve o Guarani. E ele aconteceu no mesmo ano dessa música aí, Elton. Nossa, que melodia maravilhosa. Djavan. O jogo foi no estádio Paulo Machado de Carvalho. O seu. Pacaembu. O Guarani jogou contra o Corinthians. O Corinthians tinha Darcy. E o Guarani tinha Flamarion. Opa, década de 70. Década de 70. Em que ano foi esse jogo, Carlos? 75. E aí, Eliel? 76. E aí, Shaibe? Acho que ele acertou. 75. 1975, Shaibe e Carlão. Eliel vai na linha do 76 e Eliel acerta. Olha, velho. Acertou, cara. Esse foi Parabéns. o maior chutômetro da minha vida. Mas isso não importa hoje. O que importa é a historinha do jogo. Peguei lá nos jogos do Guarani do Mariolani. Boa. Obrigado ao Mariolani. Porque o que aconteceu? Esse jogo estava 1-1. Empate. Porém, 2 jogadores do Corinthians foram expulsos. Zé Maria, Russo e Adilson. 3, perdão. Aos 28 minutos do segundo tempo. Vladimir e Adãozinho simularam contusões e deixaram campo. Como o Corinthians já tinha feito as 2 substituições permitidas na época, ficou apenas com 6 jogadores, o árbitro esperou 15 minutos pela recuperação dos contundidos. E deu o jogo por encerrado. Com isso, o Guarani venceu por 1-0. Foi WO. Que vergonha. Foi quase um WO. Que vergonha, Coringão. Nossa. Que isso, não tinha ninguém pra pôr no A banco. Ponte aprontou velho. uma dessa no Morumbi uma vez. 1-0, o Guarani venceu, mas estava empatando o jogo. Historinhas do sarcófago Boa, pode fechar, gostei, Elton. gostei. Obrigado. Muito bom, Lucas. A semana promete. A semana inteira fiquei esperando. Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. É isso aí. Palmeiras e Cruzeiro, Carlão. Palmeiras. E aí, Lupe? Empate. Shaibe. Palmeiras. Você vai? Não, estaremos aqui em Itu acompanhando ABC e Ituano às 8 horas da noite pela ótima última escolha, hein? partida da 23ª rodada da Série B. Boa escolha. De olho no Galo. Vamos porque é daqui de Bragança, é paulista. Vamos no Red Bull, né? Red Bull. Red Bull, Lu? É Red Bull e quem? Vasco. Vodka. Vasco. Não, eu não acho. Red Bull e quem? Red Bull e vodka. Ai, vambora, né? Deu horário, Valeu. Elton? Terminou lá? Ah, então Não? vai tocando. Então peraí, vamos dar um pouquinho aqui do quê? Tem som aí, tem áudio. Áudio dá, não dá? Tem áudio. Se tem áudio, manda os últimos áudios pro ar. O ouvinte manda. Boa tarde, é o Diego aqui de Valinhos. Ô, Diegão. Essa situação do Neymar aí também, agora já acabou, foi, né? Acabou a seleção brasileira, Acabou. porque o povo já odiava ele, agora vai odiar mais. E futebol da Europa, que ele falou que quer voltar daqui 2 anos, acabou também. Porque se já tava chinelinho, jogando na Arábia lá, que não tem competição tão forte, acabou, já era. O Neymar está desperdiçando a carreira dele à toa. Olha Abraço. só, hein? Tá nervoso o cara, hein? Desabafo, hein? Que desabafo é esse? Vambora. Agora Bora. Tchau, Chave. Tchau, Lupe. Tchau, Carlão. na palestra. Tchau, Elton. Tchau, França. Tchau, ouvinte CBN. Até amanhã. Arena CBN.